Olá, seja muito bem-vinda a mais um ABcast, o primeiro podcast de 2026. Queria desejar, nesse início, um 2026 de muito sucesso, muitas realizações para você, Farma. Espero te ajudar muito aqui, através do canal, através das nossas redes sociais, através de cursos, soluções, mentorias. É um grande prazer fazer parte aqui do teu crescimento. E o tema de hoje é um tema inédito aqui, tá? Vou trazer muito tema inédito aqui nesse novo ano. Vai ser sobre perfil de dissolução de minoxidil, tá? Eu sei que muitos farmacêuticos, muitos anos de farmácia ainda têm muitas dúvidas sobre esse tema. Só que não sou eu que vou falar sobre esse tema. Na realidade, não abordarei sozinha, porque eu trouxe uma especialista, doutora Patrícia, diretora da Proquimo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Alana? Como vai? Tudo ótimo, Patrícia. Muito obrigada por sua disponibilidade de tempo. Eu sei que sua agenda é muito corrida e você tirou aqui alguns minutos para trazer informações para os nossos seguidores, né, aqui do YouTube, do Instagram. E já aproveitando, você que está nos assistindo, está chegando aqui, você é novo aqui, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas, tá? Que a tua participação é muito importante aqui conosco. Patrícia, vamos lá. Se apresenta um pouquinho para a turma aqui. Fala um pouquinho da Proquimo também, para quem não conhece ainda. Bom, eu me chamo Patrícia, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalho na área de qualidade, P&D, assuntos regulatórios há um pouco mais de 30 anos. Vocês estão vendo quem trouxe aqui? Vocês não têm noção do que é essa mulher, gente. Sério. Tanto na parte de indústria farmacêutica, e há 20 anos empreendendo, né? Eu sou a farmacêutica responsável do Laboratório Proquimo, que é um laboratório da rede Reblas. Nós somos homologados pela Anvisa para poder fazer análise de controle de qualidade em medicamentos, que é a nossa especialidade, né? Então, aí você comentou do perfil, né, de dissolução. Então, o nosso sentimento, principalmente sendo especializado de tantos anos na parte farma, é justamente compartilhar esse conhecimento, porque dentro do setor magistral, as pessoas conhecem muito, Alana, sobre monitoramento magistral. Então, isso está muito internalizado no dia a dia do farmacêutico. Mas quando a gente fala em perfil, é natural também, né? Não é um assunto do dia a dia, é um assunto que foi inserido pela necessidade, né, de se obter a licença do anexo 2, que é o baixo índice terapêutico. E aí a gente resolveu compartilhar toda essa experiência, principalmente isso é muito utilizado na indústria farmacêutica. Então, usando todo o nosso background de conhecimento, tanto no desenvolvimento analítico como no desenvolvimento de produtos para registro, então a gente achou interessante estar compartilhando com os nossos clientes através de mentorias técnicas que a gente faz toda vez que o cliente nos procura para poder fazer o seu perfil de dissolução. Tá. Então, ele chega ali desavisado, né? E aí, com a venda do serviço, a gente vende já junto uma venda casada com a mentoria, justamente para fazer essa educação, né? Para que realmente o farmacêutico ele consiga ir para um processo de licenciamento com mais autonomia. Legal. Patrícia, antes de adentrarmos nesse tema, me fala um pouquinho como você iniciou a tua carreira, com foco nessa parte de metodologia analítica. Me fala um pouquinho, eu fiquei curiosa com a tua história, porque afinal, né, a Proquimo tem quantos anos? Em 2026, agora a gente, em fevereiro, são 20 anos. 20 anos só de Proquimo, né? E eu sei que você tem até um background na indústria farmacêutica. Me fala um pouquinho, como você chegou até a Proquimo? Através, vamos a minha jornada, né? A sua jornada ali do zero, você se formou? Bom, eu era aquela criança, né, que tinha ganhado um kit de química. Eu tive uma professora de química muito boa no segundo grau, que me instigou, que realmente me introduziu essa curiosidade pelo laboratório. O curso de farmácia me chamou muita atenção, porque pelas disciplinas, né? Não é um curso... É um curso que eu ia ver um pouquinho de tudo, e eu gosto de tudo, né? Eu gosto muito de aprender, sempre gostei muito de aprender.
E aos 17 anos eu entrei no curso noturno de farmácia e bioquímica na USP. Então, o curso noturno, ele te dá a possibilidade de trabalhar. Então, aos 18 anos, eu já tive a possibilidade de colocar o pé na indústria farmacêutica. Era uma indústria de injetáveis em Taboão da Serra. E de lá para cá, Alana, eu nunca mais parei. Sempre dentro do setor de controle de qualidade? Não. Então, eu comecei com um estágio, né, numa indústria de injetáveis em Taboão da Serra. Depois eu fui para um laboratório, eu fiquei 1 ano fazendo análise de resíduo de pesticidas. Aprendi demais, porque é uma análise. Foi aí que eu tive o primeiro contato com cromatografia líquida, aos 20 anos, mais ou menos, né? E ainda numa época que não tinha toda a modernidade de hoje, que é os programas de computador, eu ainda trabalhei com um integrador. Então, e aí logo depois, sim, aí eu entrei numa multinacional americana, trabalhei com controle de qualidade, mas eu tive, assim, professores maravilhosos, porque na década de 90, quando você trabalhava numa multinacional, a gente já tinha todo o padrão do FDA no Brasil. Isso ficou para mim muito evidente, foram 9 anos dessa empresa, então aprendi muitas coisas. Qual foi a empresa? Oi? Qual foi a empresa? Era a indústria, né? Eram os antigos laboratórios Whitehall. Eles fabricavam Premarin, fabricavam Lorazepam, Propanolol. Hoje essa empresa ela foi comprada pela Pfizer, né? A gente teve muitas fusões entre as empresas. Na minha época que eu trabalhei em indústria farmacêutica, ali em 2009, nossa, em 2 anos que eu fiquei, eu acho que tiveram aí umas 3 compras, umas fusões muito loucas, que até hoje, né, ocorre nesse meio, nesse nicho de indústria farmacêutica. Mas vamos lá. Então, você sempre atuou, né? Aí passou 9 anos fazendo análise. Aí eu fui para uma indústria nacional. Aí sim, nessa indústria nacional, eu tive o meu primeiro cargo gerencial. Aí eu fui gerente de controle de qualidade, eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas. E logo em seguida, eu fui para o polo de Anápolis, onde o meu cargo era a gerência de genéricos. Então, eu era facilitadora, eu era a gerente do departamento de assuntos regulatórios, que faz registro, e eu conduzia, assim, todo o P&D, desde a demanda, desde quando nasce o projeto no departamento comercial, com toda a interface, com todos os setores da indústria, até os laboratórios de bioequivalência e equivalência farmacêutica e a Anvisa. Então, eu tive o privilégio de estar numa posição que eu via o processo de P&D de ponta a ponta. Uau! Então, foi uma experiência realmente incrível. Saí depois de Anápolis, eu voltei para São Paulo, e aí eu conheci o meu sócio, que foi o Jorge, né, que infelizmente nos partiu em 2021. E aí, desde então, eu tenho assumido a direção do Proquimo, e focando mesmo na parte de controle de qualidade. Hoje nós somos Reblas, a gente é credenciado pelo Ministério da Agricultura, a gente também pode fazer medicamento da linha veterinária, e somos também acreditados pelo Inmetro. Muito bom. A Proquimo, ela foi fundada há 20 anos. Você participou dessa fusão, na fusão não, você participou da abertura da Proquimo ou você entrou na Proquimo posteriormente? A Proquimo ela existe desde 1982. Eu já contei os 20 anos que eu faço parte do quadro societário. Ah, legal. Então, a gente está desde o comecinho mesmo, né? De que a gente fez a transição. Eu estou te perguntando porque eu queria perguntar como a Proquimo surgiu, foi baseado em qual necessidade, se sempre a Proquimo focou em farmácias com manipulação. Não, a Proquimo ela nasceu de uma consultoria que se chamava Sassone Improvement. Nós fazíamos o P&D, tanto farmacotécnico como analítico, mas o nosso foco eram indústrias farmacêuticas. Legal. Os próprios clientes pediram, Alana, que a gente montasse o nosso próprio laboratório.
Então, porque até então vocês faziam P&D, só que terceirizavam os testes, é isso? Não, a gente ia para dentro do laboratório, dentro das indústrias. Legal. Então, legal. isso. Aí a gente começou a trabalhar com o Brasil todo. Então, isso envolvia custos logísticos e a gente também concorria com a própria equipe, porque cada indústria tinha a sua equipe de P&D. Então, nós íamos usar o mesmo recurso. Aí os clientes falam: gente, vocês precisam do laboratório de vocês. Aí que veio a ocasião faz o ladrão, né, Alana? Então, a gente precisava montar o nosso laboratório. Aí nós achamos um local aqui em Diadema, nós reformamos, compramos todo um parque de farmacotécnica, a gente tinha uma mini indústria farmacêutica, e não existe P&D sem controle de qualidade, né? Não existe P&D sem teste analítico. É verdade. Fazer o produto, a farmacotécnica chega. Agora, fazer o produto que ele tenha performance, que aí, de novo, a gente vai falar de perfil de dissolução, a grande diferença é isso. A gente vai avaliar a performance do produto. É bem diferente. Então, chegou uma hora que a moeda virou. O controle de qualidade ele se tornou mais importante e ele passou a ser o coração, o core business da empresa. E quando vocês identificaram essa necessidade para o mercado magistral? A partir de quando? Em 2010, a gente participou de um leilão reverso dentro da Anfarmag. E nós não ganhamos o leilão. Uma outra empresa ganhou, mas a Anfarmag já tinha nos qualificado como fornecedor, já tinha feito as auditorias. E aí eu lembro que era mais ou menos essa época, era Natal. A gente sabia que não tinha ganhado, e aí a gente recebeu uma ligação do pessoal da Anfarmag falando: olha, o primeiro lugar não vai poder assumir vocês a partir de janeiro. E daí, isso de 2010 para cá, já há 15 anos, a gente descobriu um mundo novo, porque até então a nossa experiência era 100% de indústria. Te apanhou demais no começo, Alana, porque nós tivemos que aprender a linguagem do magistral, a gente teve que aprender a necessidade do cliente magistral. E eu vou te falar, é muito, para mim, como farmacêutica, é muito prazeroso trabalhar com o magistral. Eu aprendi a amar demais esse segmento. Tanto é que, assim, mudou tanto que praticamente hoje nós atendemos muito poucas as indústrias. Né? E o nosso foco acaba sendo realmente magistral. E então, para você que está chegando, né? Agora eu acredito que você tenha entendido, se você não conhece ainda a Proquimo, né, que é uma empresa especializada em teste contra. Um dos serviços, a gente vai conhecer um pouco mais, mas um dos serviços são testes de controle de qualidade para farmácia com manipulação. Só para te aterrissar aqui, você que está começando nesse mercado, você que é novo por aqui, tá? As farmácias com manipulação, elas fazem, né? Elas manipulam produtos, fazem seu controle de qualidade interno, né? Fazem análise de matéria-prima, faz controle de processo nos produtos manipulados. Entretanto, existem alguns testes que a própria legislação preconiza que esses testes sejam realizados por um laboratório acreditado, né? Um laboratório qualificado. A Patrícia deixou muito claro, né, que vocês têm, se chama qualificação REBLAS. REBLAS. REBLAS significa Rede Brasileira de Laboratórios para a Saúde. Isso. E é uma rede credenciada pela Anvisa. Exatamente. Então, eles têm um selo de reconhecimento da Anvisa, em resumo. E é um selo muito importante, né? Não é realmente qualquer laboratório que tem essa qualificação, né, esse selo REBLAS. Bom, então, a farmácia com manipulação, sim, é obrigatória fazer alguns testes de controle de qualidade com um laboratório terceiro, tá? É obrigatório, sim. E um dos testes, e alguns produtos em específico, também para que a farmácia com manipulação manipule alguns produtos em específico, como o minoxidil, por exemplo, ela precisa fazer também alguns testes específicos para validar o seu processo, tá? Então, você que acha que farmácia com manipulação é só ali, não, gente, é uma mini indústria, existe uma série de exigências. E as farmácias, elas fazem todo o investimento
inclusive em laboratórios como a Proquimum, que é um dos maiores e melhores, né, aqui no Brasil. E então, existe toda uma exigência para que a farmácia manipule, inclusive, alguns produtos como minoxidil, tá? E um dos testes obrigatórios, né, é o perfil de dissolução do minoxidil, certo? Entrando um pouco, antes de ir para o teste em si, Patrícia, me fala um pouquinho quando foi exigido esse teste de perfil de dissolução de minoxidil. Vamos falar só um pouquinho da parte regulatória, para a turma entender? Tá, ótima pergunta, Alana. Nas mentorias, a gente sempre comenta isso. O anexo 2 da RDC 67, ele trata sobre as substâncias de baixo índice terapêutico. Então, o que significa um baixo índice terapêutico? Que a dosagem que cura é muito próximo da dose tóxica. Uhum. Então, com muita razão e com muito critério, a legislação ela vai falar que a gente tem que ter maiores controles. Então, acho que são 2 pontos principais, né? As análises de diluído, elas precisam ser controladas, então elas não podem ser utilizadas antes de ter a análise do laboratório. Isso dá muita segurança para o farmacêutico e para o consumidor final, porque você vai ter o respaldo de um teste feito por cromatografia líquida, dizendo que aquela diluição está correta. E quando a gente tem a formulação do produto, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho a necessidade do perfil. O perfil, ele é um teste de performance. O que significa isso, performance, né? Tem problema se um produto ele liberar em 5 minutos ou em 30 minutos, né? Isso é performance. E a gente consegue essa performance com a farmacotécnica e com o uso dos recipientes corretos. Isso vai impactar diretamente na qualidade do consumidor. Então, normalmente a dose ela também está associada com efeitos colaterais. Então, uma dose que chega a picos plasmáticos muito rápido, ela pode induzir a efeitos colaterais para o paciente. Então, nós farmacêuticos que dominamos a arte da farmacotécnica, com o uso dos recipientes, a gente consegue modular essa velocidade de liberação. Então, aí, de novo, a farmácia é a dona da farmacotécnica, mas nós somos a bússola. Então, é o laboratório que, com o nosso resultado, a gente dá esse feedback para a farmácia, dizendo, olha, está liberando muito rápido, precisa mexer na farmacotécnica para segurar um pouquinho mais. Olha, segurou demais, não vai ter efeito, precisa mexer nos recipientes para que a gente atinja os padrões, né, adequados de liberação. Então, esse é o nosso trabalho. Então, de novo, a farmácia, ela é a dona da farmacotécnica, ela é a rainha da farmacotécnica, e nós somos a bússola de que direção vocês vão ter. Muito bom. Se a gente fosse fazer um resumo do passo a passo para aquela farmácia que quer manipular minoxidil oral. É minoxidil oral, tá, gente? É importante deixar claro. O minoxidil para uso tópico, né? Ok, já é uma formação bem clássica, mas existe uma demanda de mercado, né? De manipulação. Muitos prescritores têm, muitos profissionais da saúde têm aderido, né, a tratamentos relacionados, por exemplo, à alopécia, né, com minoxidil oral. E quais são os primeiros passos, né, que aquela farmácia deve atentar, deve fazer para que ela, né, tenha a autorização para manipular o minoxidil oral? Quando ela vai pedir a licença, Alana, ela precisa atender a tudo que é pedido no anexo 2 da própria RDC 67. Então, na parte de garantia da qualidade, ela vai precisar revisar o manual da qualidade, ela vai precisar inserir como é que ela vai tratar essa substância dentro da farmácia. Então, alguns POPs principais, eles precisam ser revisados. Essa sistemática do diluído, dele ter que aguardar a liberação pelo laboratório, também precisa estar descrito. A vigilância, quando for fiscalizar, ela precisa ter a certeza de que a farmácia compreendeu que ela precisa, sempre que for fazer um diluído novo,
no caso específico do baixo índice, do minoxidil, que ela precisa mandar essas amostras para analisar no laboratório terceirizado, e sempre da rede Reblas. Né? Isso é importante a gente lembrar, porque ainda existem assim alguns laboratórios que não possuem o Reblas e que fazem um atendimento para o setor regulado. Isso é um perigo para a farmácia. Né? Porque durante uma fiscalização de vigilância, isso é uma infração sanitária. Total. E como a tua mentoria, né, a mentoria oferecida pela Proquimo, ela vai ajudar essa farmácia que está precisando manipular o minoxidil oral? Primeiro, eu gosto sempre, Alana, de contextualizar para a farmácia o que realmente ela está fazendo quando se ela realmente tem a compreensão do que é o monitoramento magistral e qual, não só como cumprimento de legislação, mas de toda a qualidade de informação que ela pode obter com esses ensaios. Certo. E que isso não é totalmente diferente do foco do perfil. O perfil, nós vamos validar formulação e performance de formulação. Então, a preocupação que eu tenho que ter no monitoramento não é a mesma preocupação que eu tenho que ter no perfil. Né? Então, a gente contextualiza tudo isso. Então, eu acredito que a gente tem sido um grande promotor em uniformizar esse conhecimento, porque é uma novidade dentro da farmácia. Sim. A grande maioria das farmácias que nos procuram, Alana, elas estão sempre... Em que momento que elas procuram? Elas estão obtendo a licença. Ou seja, elas não têm o histórico de trabalhar com o anexo 2. Ou então, seja, como ela não tem histórico, ela nem sabe se não tem normalmente um padrão de recipientes, não tem documentação, nem sabe se o minoxidil que ela vem a trabalhar, né, está validado, não tem como saber, né, porque não fez o teste ainda, né? Então, baseado nisso, uma vez que vocês, né, o primeiro passo é essa mentoria, né? Vocês vão dar clareza sobre a documentação, sobre o passo a passo para ela, né, ter a licença para manipular o minoxidil. Uma vez que é tudo feito e o teste dá reprovado, o que é que vocês orientam? Aí a gente conversa com o cliente, a gente ajuda a... Tem uma outra mentoria que eu faço, Alana, que é assim, interpretação de certificados de análise. Porque é muito bacana, assim, quando você trabalha tanto com alguma coisa, que você começa a conversar com os testes. Então, a gente justamente chama e começa a mostrar um caminho para os farmacêuticos ficarem mais sensíveis a como dentro, por exemplo, como dentro do laboratório, ao fazer um simples teste de peso médio, eu já tenho ideia de como foi o processo na farmácia. Eu já tenho ideia se aquele manipulador ele é experiente ou ele não é. Então, é como se eu estivesse dentro da farmácia, sem estar. Sim. Né? E isso é uma coisa muito legal, porque a gente, aqui na empresa, a gente dá muito foco para a área farmacêutica, 100% do nosso pessoal é farmacêutico. Então, a gente sempre estimula ao analista da bancada que ele se sinta também dentro dessa cadeia de saúde pública, sabe? Então, ele pode estar fazendo o teste mais simples, mas aquele teste mais simples, ele traz uma gama de informações muito preciosa. Total. E eu concordo com você, viu, Patrícia? E assim, para complementar, esse é um ponto muito importante, porque às vezes, Patrícia, às vezes não, a maioria das vezes, o dono de farmácia e o farmacêutico estão muito focados em formulação, desenvolver novas fórmulas, lançar novos produtos, né? Esquecem de uma boa gestão, se esquece de como vender e se esquece de um pilar essencial, que é a interpretação dos laudos, né, do certificado de análise, não só dos laboratórios terceiros, mas como também dos controles de processo. Você fala sobre monitoramento, né? Peso médio a gente pode considerar como monitoramento do peso, né? Daquele produto, daquela cápsula que está sendo manipulada. Então, se eu avalio o peso médio, se eu não consigo interpretar o coeficiente de variação, desvio padrão, se
o próprio peso médio comparado ao peso teórico, o peso real, né, produto da manipulação e o peso teórico, se eu não tenho essa expertise em interpretar esses resultados, tanto em relação ao controle de qualidade do laboratório terceiro, quanto ao próprio monitoramento, controle de processo, eu vou ter uma certa dificuldade de otimizar meu processo, que cai na formulação. Então, formular, manipular, não é só sobre seguir uma receitinha de bolo, não é só sobre aprender a farmacotécnica. É o que eu falo, Patrícia, você manusear um tabuleiro é muito simples, mas manipulação de cápsulas vai muito além. E quem tem que ter essa expertise é quem? É o farmacêutico, né? Então, esse ponto que você colocou é um ponto muito importante, né? Mas voltando para essa questão de quando existe ou não conformidade, por exemplo, foi feito um teste de perfil de solução do minoxidil, houve uma não conformidade e vai ser necessário, né, um determinado ajuste. Quais são as dicas que você daria para aquele farmacêutico que precisa ajustar o processo ou, de repente, rever o lote da matéria-prima, enfim? Não, vamos para as perguntas, depois eu faço uma segunda pergunta. Bom, isso é uma jornada e é caso a caso, né? Porque cada farmácia é um universo único. Cada uma tem uma forma de fazer a sua diluição, cada uma tem uma forma de fazer as suas misturas, cada uma tem o treinamento do próprio. Então, quando existe uma não conformidade, eu sempre gosto de ver tudo pelo lado positivo, sabe, Alana? É uma grande oportunidade de você realmente mergulhar no seu processo. Uhum. Né? Porque, às vezes, a gente chega na conclusão de que a própria matéria-prima de minoxidil, às vezes, o que atrapalha é o tamanho de partícula. Não é o recipiente, não é o manipulador, não é... Né? Então, nesse caso... Como é importante a padronização das condições. Como é importante que algumas coisas elas estejam muito bem determinadas dentro da farmácia. Né? Eu tenho vigilâncias que, inclusive, elas exigem que o perfil seja refeito caso a farmácia troque de fornecedor. Porque cada uma vai ter um processo de... Aí vamos falar da indústria farmacêutica, né? Cada uma vai ter um processo de rota de síntese, cada uma vão ter impurezas diferenciadas, e no processo de purificação, que vai sim incluir uma etapa de recristalização, nós vamos ter, assim, diferentes qualidades de pó final. Então, a gente pode ter desde de uma forma cristalina, a gente pode ter pós amorfos, e tudo isso interfere na solubilidade do ativo. Sim. Diretamente está associada à performance no perfil de dissolução. É o que você falou, é um conjunto de situações, é um conjunto de variáveis. Então, quando existe uma não conformidade, é muito importante estar sensível para... É o momento de volta a casa, de mergulhar no processo e realmente observar todos os pontos. E dentro da sua mentoria, quando você observa, pelo que eu percebi, você até já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Então, a maior causa de não conformidades quando se faz perfil de minoxidil está relacionada ao tamanho da partícula, é isso? Em alguns, a gente tem relato de clientes, porque a gente não tem a matéria-prima na mão. Então, a mentoria, eu gosto de dizer que assim, é um momento cafezinho, que a gente rouba literalmente o farmacêutico durante 1 hora, a gente senta e troca informação. A gente isso adora... Antes da licença. Antes, né? da licença. Não, antes até de mandar a amostra para o perfil. Sim, A gente gosta demais de convidar e a gente estimula que a farmácia, inclusive, coloque os manipuladores junto na aula e que deixe eles perguntarem à vontade. Que eles matem essa curiosidade de fazer uma interface com o laboratório. E aí é muito legal, porque às vezes o manipulador, ele tem... Como ele está todo dia com aquilo, então já chegou em mentorias da gente estar conversando, e aí o manipulador, ele dá a virada de chave, ele dá a solução. Então, assim, cada caso é um caso, Alana. A gente já viu tanta coisa. Mas existe alguma causa principal em relação à não conformidade no teste de perfil de solução?
A principal causa que a gente vê é alguns recipientes que não têm essa entrega de liberação, porque no minoxidil a gente tem um comportamento de liberação do tipo ultra rápido. Então, qualquer coisa que retarde a liberação já vai ser problema. Então, são, às vezes, o tipo da cápsula escolhido. Então, a gente ajusta a cápsula, já dá um resultado, né, conforme. Ajusta o recipiente, pode dar o resultado conforme. Às vezes, o tamanho da cápsula, o tipo de cápsula que a farmácia resolveu escolher. Às vezes, a farmácia chega até nós com uma ideia e aí, durante a mentoria, ela vê que ela precisa trocar tudo que ela tinha planejado. Às vezes, ela não vai poder usar a cápsula que ela pensou, às vezes, ela não vai poder usar algum recipiente que ela pensou. Então, e aí, de tudo isso, a gente conversa e explica tecnicamente o porquê de sim e o porquê de não. Legal. Falando em forma farmacêutica, vocês de uso oral, além da cápsula, você já fez algum teste de perfil de dissolução em alguma outra forma farmacêutica? Já. A gente faz os comprimidos, porque tem farmácia que tem as máquinas compressoras, né? Então, chega para nós comprimidos. E chega também comprimidos do tipo à base de Orotab. Seja para uso oral ou seja para uso sublingual. Na verdade, quem vai definir isso é o médico. E quando você tem essas variações de forma farmacêutica, o que é que vai variar ali no teste de perfil de solução? O que é que você vai considerar? Quais variáveis? Ou no final para você o que interessa é o tempo de liberação e pronto. Tá, acho que para entender, tem surgido uma nova demanda de mercado, que é a procura de algumas farmácias procurando minoxidil de liberação prolongada. Então, é assim, o ativo é o mesmo, mas a finalidade do uso é diferente. Sim. Então, se a gente pensar numa farmacotécnica de liberação prolongada, os recipientes são totalmente diferentes do que a gente pensa para uma liberação rápida. Então, no caso do minoxidil, existe uma coincidência. A gente tem o mesmo perfil de liberação, que é uma coincidência mesmo, né? Porque o minoxidil de liberação oral, ele tem a mesma necessidade de uma liberação ultra rápida como um sublingual. Que, por exemplo, se a gente estivesse falando de um outro ativo do baixo índice terapêutico, a gente teria uma especificação de liberação para o sublingual, uma outra especificação oral e uma terceira para uma liberação prolongada. É que no caso do minoxidil, a gente tem a mesma especificação. Interessante. Que é uma característica desse ativo. Mas, para aquela farmácia que quer manipular cápsula, comprimido sublingual, comprimido o convencional. O convencional. Ou a cápsula, enfim, quer manipular com variações de forma farmacêutica, o minoxidil. Basta uma única licença, e aí o que vai fazer são diferentes estudos, testes relacionados ao diluído, testes relacionados ao perfil de dissolução. Me fala um pouquinho mais sobre essa variação para aquela farmácia que quer manipular as mais variáveis formas de minoxidil de uso oral. A licença é para manipular o anexo 2, ou seja, a licença é para manipular qualquer substância classificada como baixo índice. Então, assim, a gente tem clientes que eles obtêm a licença do minoxidil e logo em seguida eles fazem outros estudos de perfil para outras substâncias, tipo carbonato de lítio, colchicina. Então, quando você obtém a licença, você abriu um leque de possibilidades para todas as substâncias dessa classe. Agora, formas farmacêuticas também? Então, aí eu vou explicar. O perfil ele está condicionado a uma formulação e a uma forma farmacêutica. Certo. Toda vez que eu for variar, eu posso, vamos dar um exemplo bem claro. Se eu tiver uma formulação A para cápsulas e eu tiver um perfil, e aí por algum motivo eu quero desenvolver uma outra cápsula com uma formulação B, por exemplo, sem lactose. A A tem lactose e a B tem que ser lactose. Ambas são cápsulas. A formulação A tem que ter um relatório de perfil, a formulação B tem que ter um relatório de perfil. Tá, eu tenho o mesmo recipiente da formulação de cápsulas.
eu consigo, com esse mesmo recipiente, levar para uma máquina compressora e obter um comprimido. São formas farmacêuticas diferentes. A cápsula tem um relatório de perfil e o comprimido vai ter um outro relatório de perfil. Mudou alguma variável relacionada à formulação, relacionada à forma farmacêutica, eu vou precisar fazer um novo estudo de perfil, né, para validar aquele processo. Mesmo eu já obter a licença, para obter a licença, um pré-requisito é sim o estudo de perfil que você vai manipular, né? Seja só o minoxidil de uso oral em cápsula, seja dois produtos do anexo, duas substâncias do anexo 2 ou 3. Né? Então, tudo que você vier manipular, você tem que fazer o estudo, né? Sobre o perfil de solução. Exatamente em resumo, seria isso, né? Para a turma, né, entender. Muito legal, muito bom, Patrícia. Eu acredito que é um tema que ajudou, com certeza, muitos donos de farmácia e farmacêuticos, né? Porque ainda temos muitas farmácias aí para oferecer essa solução para o mercado, né? Entretanto, é importante segurança, né? É importante ter processos bem padronizados, processos claros, equipe treinada. E vocês, né, vêm fazendo um trabalho incrível em todo o Brasil, né, não só em relação a essa parte do estudo de perfil de solução de minoxidil, mas em várias soluções que vocês têm trazido para o mercado. A propósito, temos aí uma novidade, né, sobre a nova sede da Proquimo. Quer compartilhar com o pessoal? Com certeza. Na realidade, temos duas novidades. A primeira é essa, né, sobre a nova sede da Proquimo. Fala um pouquinho mais para a gente. Ah, Lana, é uma alegria muito grande, porque eu acabei de voltar de Recife, acho que umas 2 semanas atrás. Bom, Proquimo, ela está sediada aqui na cidade de Diadema, e nós estamos em processo de abertura, né, da filial de Recife. Nós estamos num lugar muito privilegiado, nós estamos no centro, dá para ir no Marco Zero a pé. Uau! Né, na Rua do Príncipe 309, Maísa, nossa diretora de São Paulo, já se deslocou para lá, já está residindo lá há já 8 meses para fazer com que as coisas realmente aconteçam. E a gente está encantado, né? Nós estamos encantados com todo esse processo, com todo o acolhimento, com todo o auxílio, né? Então tem sido uma experiência assim muito, muito bacana. Poder estar levando e sendo o primeiro laboratório do Nordeste especializado em medicamentos. Gente, isso vai facilitar tanto em termos de logística para as farmácias que estão localizadas no Nordeste, né? Então, você que está no Norte e Nordeste do Brasil, sim, a novidade é essa, teremos aí um laboratório para fazer suas análises, seus testes terceirizados aqui no Nordeste, né? Especificamente em Recife. E a segunda... Pode falar, Patrícia. Não, e que já está funcionando, na verdade, né? Sim, já temos. Já está funcionando. Então, os clientes já podem estar contratando, já podem estar mandando as suas amostras para Recife, em vez de mandar para São Paulo. Então, isso já acontece. Inclusive, as análises de água, nós temos, inclusive, coleta de água em Recife. Recife e Grande Recife. Muito bom. Vou deixar aqui o QR Code do contato de vocês na tela, tá? E vou deixar o link aqui também na descrição para você que é farmacêutico, dono de farmácia, entrar em contato com a Proquimo. Não só, se você é do Nordeste, você já tem um laboratório em Recife, né? Mas se você é de outras regiões do Brasil, tá tudo bem. Entre em contato da mesma forma, né? Porque realmente, em termos de qualidade, em termos de entrega, né? Para mim, realmente a Proquimo vem fazendo um trabalho assim de excelência mesmo. Parabéns, Patrícia. Obrigada, Alana. Obrigada pelo convite dessa conversa, desse bate-papo, pela abrangência que você tem, pelo trabalho incrível que você faz também junto aos farmacêuticos. E nós, assim, o trabalho de laboratório ele é um trabalho de bastidor, mas é um laboratório, é um trabalho que ele complementa, né? Ele dá muito subsídio, ele dá muita certeza para a farmácia, né? Inclusive, a farmácia pode usar esses estudos e a gente estimula que eles usem esses estudos para visitação médica, para mostrar, né, que o setor magistral tem uma entrega tão boa quanto o setor industrial. E eu posso falar isso com muita autoridade, porque eu estive já à frente de um departamento regulatório. Total, dá realmente um grande respaldo. Até porque os
os profissionais da saúde, né, a maioria nunca tiveram contato com farmácia com manipulação, então muitas vezes não tem ideia dos testes realizados, o quanto o dono de farmácia investe, né, para entregar a máxima qualidade, né, ao cliente final. Então é muito importante, né, você estar usando, né, os seus testes terceirizados, inclusive, principalmente quando se trata de substâncias de baixo índice terapêutico, dentre outros testes, tá? É de suma importância você trabalhar, vai te gerar mais, entregar, né, passar para os profissionais, vai te gerar mais autoridade, mais credibilidade, mais confiança, né? Então, assim, é realmente fundamental a importância. E temos aí uma segunda novidade, tá? Não sei se você está sabendo, mas eu abri um grupo de mastermind, né? Não é tão simples entrar nesse grupo, realmente. Eu estou escolhendo a dedo os farmacêuticos, né? Ou os farmacêuticos empresários, né? Obviamente tem que ter empresa ou tem que estar abrindo empresa, né? Para estar dentro desse grupo. E a Patrícia, né? É uma das farmacêuticas que entrou recentemente no nosso Mastermind Pharma Elite. Então, que honra ter você conosco, Patrícia. Estou cada vez mais encantada pelo seu trabalho, pela sua paixão, né, pela paixão que você tem desenvolvido, pelas soluções que você tem entregado no mercado, né, junto com a Proquimo, né? E assim, só gratidão pelo que a Proquimo vem desenvolvendo, porque assim é muito nítido, né, o propósito envolvido, porque você poderia, né, ficar ali em São Paulo, em Diadema, e não, deu um novo passo, né, veio aqui para Recife e com o propósito de atender ainda mais o mercado. Então, assim, isso é incrível. Então, não é à toa, né, de você estar fazendo parte desse grande grupo, né, de farmacêuticos e empresários, né, que é o nosso Mastermind Pharma Elite. E o quanto eu tenho aprendido também com a Patrícia, gente, ela é incrível. Então, parabéns, Patrícia, por toda a sua jornada e por fazer parte, né, do nosso Mastermind. E teremos aí um 2026 de muito, muito trabalho, muita parceria, eventos. Então, se prepara, porque vai ter muita novidade aqui em conjunto com a Patrícia, em parceria com a Proquimo, né? É uma honra ter a Proquimo como empresa parceira. Eu quero agradecer pessoalmente a Lana, porque, na verdade, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou uma infiltrada. Porque o grupo foi muito bacana. Nós participamos como empresa apoiadora, mas assim. Do PharmaVision. Deixa eu só contextualizar, gente. É assim, ó. O Mastermind, o nome do Mastermind era Farmácia Elite. Só que como a Patrícia entrou, a Patrícia, ela não é dona de farmácia com manipulação, ela tem uma empresa, né, especializada em soluções voltadas para o controle de qualidade também, né? Além dos serviços que eles trazem, enfim, o que vocês já viram. E aí, a Patrícia entrou no nosso Mastermind, então a gente resolveu mudar, né? Então, é o nosso Mastermind Pharma Elite. A Patrícia, ela esteve no PharmaVision, né? Então, no PharmaVision, a gente teve essa troca, né? Gerou uma conexão incrível, e foi quando eu a convidei, né, para fazer parte, ela aceitou. E aí fica com você, Patrícia, só para contextualizar. E aí, assim, a Lana foi super generosa. Ela realmente. Eu falei assim: vocês aceitam um estranho no ninho? Ela não titubeou na hora. E assim, eu tenho certeza que eu tô. Que primeiro de tudo, Alana, em primeiro lugar sou farmacêutica. Depois, né? Depois eu sou dona de empresa, mas assim, eu levo realmente um amor imenso pela profissão. Vocês não fazem noção. Toda vez que eu penso assim, se eu tivesse que vir em outra vida, o que eu ia querer ser? Eu ia querer ser farmacêutica, eu não posso fazer outra coisa. Total. Então, estar com um grupo de farmas, mesmo que os nossos negócios se complementem, para mim é uma oportunidade incrível que eu não ia deixar passar. Total. Obrigada, gente, por ter me nós que nos sentimos honrados de ter você fazendo parte desse grupo, né? E é isso, acredito que essa live, né, vai ser a primeira de muitas que nós faremos, né? O objetivo aqui foi trazer mais você, a Proquimo, para os nossos seguidores, né? Muitos já conhecem, mas quem não conhece ainda, passar a conhecer. E vale a pena você entrar em contato com a Proquimo, tá? É uma empresa, assim, de muita seriedade, de muito comprometimento, muito
Vocês sabem, vocês me conhecem aqui, né? Temos aqui seguidores de longa data, e o que eu entrego aqui, o que eu trago para vocês realmente, né, são empresas de alto padrão mesmo, ok? Então, Patrícia, quer deixar mais um recadinho? Quer falar mais algo para a turma? Bom, então, para quem a gente está no mercado há bastante tempo, mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem a nossa empresa. Vai ser um prazer atender a todos vocês. A gente faz monitoramento magistral seguindo a RDC 67. Nós fazemos todos os ensaios do perfil de dissolução. A gente faz um trabalho muito diferenciado também em amostras de reclamação de clientes. Importante. Então, isso também é um trabalho bem diferenciado, bem pontual que nós fazemos. E agora a gente também está junto com quem quer fazer inovação. A gente tem fechado alguns projetos bem customizados de inovação. Então, o cliente chega, ele fala o que ele quer fazer, e aí a gente dá a sustentação regulatória, via testes, via estudos. Então, isso é uma coisa bem diferenciada, além das mentorias, que é um trabalho bem educativo que a gente tem feito. Muito bom. Gente, uau! Então, começando aí 2026 com tudo, você que é farmacêutico, dono de farmácia, quer ir para um próximo nível, vem com a gente, cola aqui, tá? Essa é a primeira de muitos podcasts que teremos em 2026, seja presencial, seja online. Quem sabe o próximo a gente faz presencial, né, Patrícia? Ou em Recife, em São Paulo. E é isso. Fiquem com Deus e vejo vocês no nosso próximo ABcast. Até lá, tchau, tchau. Tchau, até logo.